Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa live semanal que hoje é dedicada aos homens que estão começando a conhecer, estão começando a descobrir as possibilidades dos procedimentos estéticos para garantir um envelhecimento mais bonito, um envelhecimento mais natural, pesando menos a idade para cada um deles. Eu atrasei um pouquinho aqui para começar porque eu estava fazendo a minha doação de sangue, tá, gente? Por isso que eu atrasei aí uns 10 minutos. Sejam todos muito bem-vindos. Então vamos lá. Entre as mulheres já é algo muito conhecido: toxina botulínica, preenchimentos, até os bioestimuladores. Mas entre os homens, eles tinham muitos preconceitos, né? Eles ficavam muito com medo de procedimentos, com medo que as pessoas percebessem que eles estão fazendo esses procedimentos. Porém, como eles foram vendo suas namoradas, esposas, amigas, colegas fazendo e as mulheres chegando aí até os seus 70, 80 anos, muito bem, como se a idade não estivesse passando para elas, eles começaram então a abrir um pouquinho mais a cabeça e procurar mais por esses procedimentos estéticos. Eu vou falar principalmente de 3 para vocês, que são os mais comuns: toxina botulínica, os preenchidores com ácido hialurônico e os bioestimuladores e a diferença entre eles, tá? Fiquem à vontade também para mandar dúvidas, sugestões, tá? Bem-vindos aí os homens que estão chegando também. Primeira que nós vamos falar é sobre a toxina botulínica. Ela é uma substância capaz de paralisar e relaxar a musculatura, principalmente a musculatura da face, quando nós queremos obter o efeito estético, aliviando então as marcas de expressões que vão se formando ao longo do tempo. Conforme nossa musculatura nós vamos movimentando, ficando assustado, ficando bravo. Olha, eu estou com botox, já vai fazer cerca de uns 5 meses, ele está começando a mexer um pouquinho mais. Então eu consigo sorrir, eu consigo ficar brava, eu consigo ficar assustada, porém sem o aparecimento daquelas rugas que são tão incômodas e que geram uma aparência de envelhecimento precoce, que é o pior, que ninguém quer, né? O que acontece? Quando nós movimentamos muito a nossa musculatura, ela começa a dobrar a pele. E essa dobra, que no início aparece apenas quando nós nos expressamos, elas poderão se tornar mais profundas e fixas, ficando marcadas mesmo quando nós não estamos realizando nenhuma expressão facial, que é então que gera uma aparência de envelhecimento muito grande. Por isso, então, que a toxina botulínica ela veio com tanto peso, ela veio tão forte, porque ela proporcionou esse rejuvenescimento, essa aparência mais descansada e, consequentemente, uma aparência mais bonita. Quais são as 3 regiões que nós trabalhamos, principalmente nos homens? Aquela região frontal, que são as rugas na testa, são rugas horizontais, que aparecem principalmente quando nós expressamos um espanto, levantando bem as sobrancelhas. Há aqueles famosos pezinhos de galinha, que nos homens elas podem até se estender para mais baixo, descendo então até o terço médio da face. Os pés de galinha também poderão ser eliminados com a aplicação da toxina botulínica. E a terceira região, que é muito comum, são essas 2 ruguinhas verticais entre as sobrancelhas, que aparecem muito quando nós realizamos uma expressão de braveza. E conforme vai passando o tempo, se essas rugas não forem tratadas, elas vão se tornando cada vez mais fundas, até que elas não irão desaparecer, mesmo sem você expressar essa braveza, o que gera um ar de muito pesado para a face, principalmente a face masculina, que tem uma musculatura mais forte. Por isso que é comum nós verificarmos essas rugas, principalmente nos homens. A toxina botulínica é um produto, tá aqui para vocês verem. É um líquido que nós aplicamos então em algumas regiões determinadas da face e os efeitos não são imediatos. Os efeitos vão começar a aparecer após cerca de 2 a 3 dias, de uma forma gradativa. Os efeitos vão se acumulando. Após cerca de 15 dias, nós pedimos para o paciente então retornar no consultório para verificarmos se sobrou alguma ruga, conhecermos melhor a massa muscular, a dosagem necessária em cada ponto para cada paciente e analisarmos
então o antes e o depois, que é aquele momento que todo mundo fica surpreso, porque esquecem o quantas rugas tinham. Vão lembrar apenas nessa foto de antes e depois. Um segundo procedimento muito procurado pelos homens é o preenchimento com ácido hialurônico. Com o passar dos anos e um processo natural de envelhecimento, nós paramos de produzir colágeno e nossa pele se torna, além de mais flácida e excessiva, nós possuímos alguns coxins gordurosos logo abaixo da pele, que nos jovens se localizam principalmente nesse terço médio e com o passar dos anos vão descendo e passando a se acumular principalmente nesse terço inferior, formando então aquele bulldog, e nesse processo de caída então da face, outras rugas poderão se formar, especialmente aquela do sulco nasogeniano, conhecida como bigode chinês, aquela ruga de marionete, do sulco mentolabial, e principalmente a principal causa de tudo isso é a falta então de volume da região malar. Quando ela falta, os tecidos então eles vão caindo, eles vão cedendo à ação da gravidade, e isso também acontece nos homens. O que eles procuram bastante aqui no consultório? O preenchimento então com ácido hialurônico desse sulco nasogeniano. O ácido hialurônico também é um produto aplicado, porém ele irá fazer um efeito mais imediato. Logo que nós terminamos a realização, já é possível verificar a elevação e suavizar ou até eliminar essas rugas, essas marcas mais profundas. Aqui está um preenchimento de ácido hialurônico para vocês verificarem. Ele vem na seringa fechada, que nós temos 1 ml. E aqui algumas agulhinhas bem fininhas que poderão ser aplicadas sem grandes incômodos. Então é um procedimento muito tranquilo. Assim que o paciente chega no consultório, nós passamos uma pomada anestésica para que ele fique uns 20, 30 minutinhos com ela, e pouco será sentido, apenas mesmo algumas picadinhas, coisas bem sutis. E os efeitos, como eu disse, são imediatos e terão a duração de mais ou menos 18 meses e estimularão o colágeno. Então não quer dizer que vai passar 18 meses e eu vou precisar de uma seringa de novo aqui. Talvez vai precisar de menos e poderá utilizar o restante em outras áreas da face, com o objetivo de que você envelheça na sua melhor qualidade, sempre elevando aquela partezinha que tiver incômoda. Não é para transformar nenhuma face, não é para deixar a pessoa sem expressão e nem que outras pessoas percebam que você realizou esse procedimento, tá bom? Outra área também muito comum dos homens, como eu disse, a região malar, que é essa região aqui de... Não é a bochecha, muita gente fala bochecha, mas bochecha tá aqui, gente. Essa aqui é a região malar, que são as conhecidas maçãs do rosto, com o objetivo, então, de trazer esse tecido mais pro alto, dando essa sensação de rejuvenescimento. Nos homens também é muito comum o preenchimento, a volumização da região do queixo. Ao contrário das mulheres, que o queixo nós procuramos deixar ele mais fininho, mais próximo ao centro da face, nos homens nós procuramos deixar ele um pouquinho mais largo, que é um sinal muito bonito de masculinidade e é muito buscado aqui no consultório. Uma outra área que é muito comum também dos homens procurarem é essa região de ângulo de mandíbula, deixando um pouquinho mais marcado. E olha que legal, quando nós realizamos a volumização dessa região, ela naturalmente estica essa pele, aliviando então aquele conhecido bulldogzinho, que pode ficar aquela sobrinha de pele acumulada nesse terço médio da mandíbula. Então, volumizando essa região, nós conseguimos puxar também um pouquinho essa área. E um outro procedimento que eu indico muito para aqueles homens atletas de alta performance ou que apresentaram um emagrecimento muito grande e se queixam de que a face tem a sensação de que a face está derretendo, que a face está com a pele cada vez mais flácida. No caso do preenchimento, ele poderá ser feito? Poderá, só que ele é muito pontual, ele vai resolver uma queixa pontual de sulco nasogeniano ou de queixo, por exemplo. No caso de algo mais global e procurando uma melhora da qualidade de pele, o ideal será então o bioestimulador, que é esse aqui, ó. Deixa eu pegar que eu tinha esquecido de pegar para vocês. Então, o bioestimulador é esse produto, ele vem fechadinho. É esse pó
Nesse caso aqui é o ácido L-polilático, e é esse pozinho que tem a função de estimular o seu próprio colágeno, estimular a sua pele, o seu organismo a produzir mais colágeno e melhorar tanto a volumização facial quanto melhorar a pele, tornando essa pele então mais firme, é um efeito mais global. Para que esse pozinho a gente consiga aplicar na face, é necessário uma diluição dele com água destilada cerca de 2 dias antes e posteriormente ele é realizado também através de aplicações. O efeito dele já é a médio para longo prazo, ele vai demorar aí a partir de 3 a 4 meses para começar a aparecer esse estímulo de colágeno, porque na verdade o estímulo começa logo após a aplicação, porém para que ele seja visível e os resultados sejam mais aparentes, poderá demorar então aí mais ou menos uns 4 meses, porém o efeito dele será mais global, de rejuvenescimento e melhora da qualidade da pele. Era sobre isso que eu queria falar para vocês. Gente, fiquem à vontade para mandar dúvidas e sugestões, tá bom? Um beijão, bom final de semana a todos. Até mais!